Bom dia, hoje é segunda-feira, 27 de abril de 2020. Nós terminamos a semana com uma grande turbulência. Pelo visto, vamos começar outra com muitas surpresas. Para saber se serão surpresas turbulentas, nós vamos ter que aguardar. Essa semana também teremos nomeações para o Ministério da Justiça e para a direção da Polícia Federal. Mas a pergunta que todo mundo está fazendo é: e agora? Após os dois pronunciamentos de sexta-feira, o do ex-ministro Sérgio Moro e do presidente Jair Bolsonaro, as consequências ainda são imprevisíveis. Sérgio Moro fez acusações graves ao presidente da República. Uma delas foi a publicação no Diário Oficial da demissão a pedido do diretor-geral da Polícia Federal com a assinatura dele e sem autorização, o que caracteriza um crime de falsidade ideológica. Falou também de tentativa de interferência política do presidente na Polícia Federal. Bolsonaro, em seu pronunciamento, além de afirmar que nunca interferiu na PF, fez colocações que também comprometem o ex-ministro Sérgio Moro, como uma chantagem para tirar o diretor da PF só em novembro, após a sua nomeação para o Supremo Tribunal Federal. Disse também que falou com Valeixo, diretor da PF, que aceitou a demissão e que o mesmo queria sair já há algum tempo. Como só os dois estavam presentes na reunião em que essas coisas foram discutidas, a pergunta que eu faço é: qual dos dois está mentindo? Esses dois pronunciamentos geraram uma solicitação do Procurador-Geral da República, o Dr. Augusto Aras, ao Supremo Tribunal Federal para apuração dessas declarações. O ministro Celso de Mello, decano da Corte, passou esse fim de semana analisando o pedido da PGR e vai começar a apuração a partir de hoje. Essa é mais uma crise que não precisava ter acontecido agora, né? No meio dessa pandemia, após uma troca recente do ministro da Saúde. Por outro lado, além da afirmação do ex-deputado Roberto Jefferson, presidente do PTB, que um golpe liderado por Rodrigo Maia está em curso, o presidente Bolsonaro acelera aí articulações com o Centrão na tentativa de garantir a governabilidade e evitar um eventual processo de impeachment. Mas que negociações serão feitas a partir daí, né? O Valdemar Costa Neto, por exemplo, não é flor que se cheire. Aliás, está mais para espinho do que para flor, mas já foi procurado por Bolsonaro. O Centrão tem goela grande, a gente sabe. Será que o presidente vai se juntar com essa corja? Se Bolsonaro começar a ceder para esse pessoal para tentar garantir o seu mandato, ele vai decepcionar o seu eleitorado, porque se fizer isso ele vai ter que fazer o tomar lá da cá, que tanto condena e que ele se vangloria com razão de ter excluído do seu governo. E mesmo assim, ele corre o risco de ser abandonado no meio do caminho, porque isso já aconteceu com a ex-presidente Dilma Rousseff. Se Bolsonaro, ou melhor, até se a investigação do Supremo chegar a alguma conclusão de que o presidente cometeu algum crime, isso é possível. O Centrão abandona rapidinho. A gente sabe que quem manda é o presidente, que ninguém é insubstituível. Embora tenha havido um trato com o ex-ministro Sérgio Moro. Mas quando se coloca um auxiliar que não pode ou não deve ser demitido, e se há necessidade de tirá-lo ou mesmo se ele pede demissão, vai ter problema. Sobretudo quando se trata de Sérgio Moro, que agregou ao governo seu histórico de luta contra a corrupção. Vamos aguardar essa apuração do Supremo. Se o Moro mentiu, vai sair com a sua biografia manchada e fortalece o presidente da República. Se Bolsonaro mentiu,
fortalece Moro e o impeachment vai ser inevitável. E aí, será que o Centrão vai sustentá-lo? A falta de sensibilidade dos dois gerou mais essa crise. Poderiam ter esperado a pandemia passar. O presidente poderia segurar o diretor da PF por mais um tempo e compor com o Moro uma substituição, ou então compor com o Moro uma substituição em comum acordo. O presidente tirou o diretor e Moro foi surpreendido com a publicação no Diário Oficial. Moro não falou com o presidente e aí convocou uma coletiva para avisar sobre a sua demissão. E depois ainda fez as denúncias contra o presidente. A intransigência dos dois foi a gasolina necessária para mais esse incêndio na nossa República. E agora?